Bom dia, pessoal! Bom dia! Boa, perfeito. Pessoal, prazer, meu nome é Luiz Eduardo, já vou me apresentar melhor, mas queria explicar um pouco antes, de eu começar a falar um monte e explicar o que vai ser esse momento hoje de nós. Acredito que todo mundo aqui é mais focado para administração, mais para negócios. A minha ideia hoje aqui é trazer mais clareza para vocês em questão de como que vocês podem efetivamente conquistar os sonhos de vocês, os objetivos, trilhar um caminho onde vocês possam realmente criar o seu futuro. Por que eu digo isso? Hoje eu tenho 23 anos, eu já vou entrar mais à frente nisso, mas eu comecei a trabalhar e correr atrás do que eu queria muito cedo e eu vejo que naquela época, para os meus amigos, não fazia muito sentido ter essa intencionalidade em relação ao que eu quero para a vida. Então esse é meu objetivo, não é uma palestra, não vou falar, vou buscar conversar bastante com vocês, ter interatividade, a gente vai ter um momento para conversar, mas justamente isso, eu vou detalhar um pouco da minha história para vocês me conhecerem e daí eu quero conhecer melhor vocês e daí a gente pode juntos montar um plano de ação. Então eu vejo que falta muito para os jovens é saber o que fazer. Eu, pelo menos, sempre me sentia muito confuso, via muito essa questão de, poxa, o que eu vou fazer? Tem tanta opção, ainda mais hoje com as redes sociais, a comparação é toda hora e também a gente fica muito nesse aberto, Então, vamos lá, eu quero começar então esse momento mostrando um vídeo para vocês, efetivamente. Seja em casa, no trabalho, nos esportes, no trânsito ou em qualquer outro lugar, você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove, vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. E com esse vídeo eu trago isso, essa reflexão. Quantos ganham se você ganhar? O que é isso? O que significa? Realmente, que jogo que a gente está jogando para a gente falar de vitória, de conquista, de ganho efetivamente? E essa reflexão a gente pode levar para vários sentidos. Pode ser, poxa,
que eu provavelmente, se eu ganhar na vida, se eu conquistar tudo aquilo que eu almejo, eu vou ter sucesso, mas também quem mais? Vai ser minha família? Quem que vai ser impactado positivamente por isso? Vai ser a sociedade, minha família, um país inteiro? Então, seja no trabalho. Então, sempre tem alguém, querendo ou não, tendo a gente como referência. A gente muitas vezes não sabe, mas a gente, querendo ou não, as pessoas têm a gente como referência, a gente precisa sempre estar trazendo esse ponto. E eu junto outras perguntas. O que é sucesso? O que é liberdade? E como que você pode conquistar tudo isso? Alguém gostaria de chutar uma resposta? Fiquem à vontade, não tem certo ou errado aqui. Pode levantar a mão. Não? Ninguém quer tentar? Então, beleza. Eu vou falar o que eu acho. Sucesso, para mim, é claro, tem muito a ver você conquistar seus objetivos, seus sonhos, mas eu também vejo que é muito um estado de espírito. Então, muitas vezes, uma pessoa que conquistou tudo na vida, tem muito dinheiro, às vezes a pessoa não tem, né, um lar confortante, não tem, né, uma família unida. Então, será que essa pessoa tem sucesso? Depende. Eu acredito que sucesso é isso, você tanto conquistar seus objetivos, como você também ter todos os outros pontos alinhados, você ter paz de espírito. E o que é liberdade? Liberdade, para mim, é tanto a questão de você, é o poder de escolha. Você vai poder escolher, né, o que você vai fazer com o seu dinheiro, então você tem liberdade financeira para escolher o carro que você vai dirigir, onde você vai estudar ou quando que você vai viajar. Ter liberdade geográfica, então onde você vai estar e quando efetivamente, então essa questão de pensar em viagem, mas também a questão de realmente, por exemplo, às vezes a gente pode levar até para um cenário mais extremo, por exemplo, quando você está entre, né, fazer um exame num lugar mais simples ou um exame fazer num lugar mais caro. Então é liberdade, é poder escolher, eu vejo isso. E como que a gente pode conquistar tudo isso? Antes de eu buscar responder tudo isso para vocês, eu vou entrar um pouco aqui na minha história. Então, me apresentar. Meu nome é Luiz Eduardo Chakarowski, tenho 23 anos, sou católico, filho da Elisa e do Luiz Cláudio. Sou graduado em administração pela PUC Paraná e também tenho um MBA, ou seja, uma pós em gestão de anúncios online, né? E sou diretor da Chaca Digital e da Blue Visionware. A Chaca Digital hoje é o meu maior foco. Também estou com os meninos que trabalham aqui comigo, o Igor e o Lucas. A Chaca Digital, a gente é uma agência de marketing digital, mas mais focados em vendas. Então, tudo que a gente faz para dizer que a empresa tenha mais sucesso de faturamento, de vendas efetivamente. E a Blue Vision é uma marca de óculos 100 graus com filtro anti-luz azul. É esse que eu estou usando agora, então. Então, eu tenho tanto essa agência de marketing, que a gente presta serviços para outras empresas, como também tem uma marca de óculos, ou seja, tem uma loja online, efetivamente, de produtos. Então, vamos lá, vou detalhar um pouco mais sobre a minha história e a gente vai conversando também, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai seguindo aí. Comecei muito cedo no skate, por que eu trago essa imagem? Porque o skate, ele é um esporte que te ensina muito sobre resiliência, tanto física e mental. É claro que é um esporte divertido, a gente faz porque gosta, mas, cara, no skate, alguém aqui já andou de skate? Boa. É? Só cai, exato. Boa, perfeito, é isso. Então vocês sabem melhor do que ninguém que você só aprende algo depois de tentar 50, 100, 200 vezes. Aí quando você aprende, você vai errar mais algumas vezes, vai acertar de novo e daí vira uma mão na roda. Então, isso ensina muito sobre resiliência. Essa palavra é muito importante porque resiliência é você continuar mesmo as adversidades. Então pode estar tudo caindo, tudo dando errado, mas você continua. Então resiliência é uma palavra muito importante para você construir sua jornada. Segundo passo, o YouTube. Eu tinha um canal no YouTube onde eu fazia tanto, o que eu mais gostava na verdade, eu ia gravando, editando e postando, então eu fazia tanto gameplays de jogos como Call of Duty, Minecraft, mas também gostava muito de fazer edições, animações mais avançadas e também alguns vídeos de skate. Isso me trouxe uma base muito bacana sobre ferramentas, sobre organização, sobre criatividade. Claro que eu era uma criança na época, então não tinha muita essa noção, mas sabia que eu gostava e ia atrás. Eu pensava muito, assim, nessa época eu assistia muito YouTube e via muitos criadores como, por exemplo,
sei lá, Resident Evil, esses caras da época. E daí eu sempre pensava, poxa, eu tô assistindo o vídeo dos caras aqui, mas eu poderia estar jogando, me divertindo, gravando esse conteúdo e postando. Nossa, esse é muito melhor do que eu só ficar assistindo. Eu tinha essa mentalidade e falei, cara, eu vou começar a tentar, mas como eu era muito criança, acho que faltava um pouco de direcionamento, organização, mas mesmo assim dava muito certo. Mas agora a gente segue. Nossa, a cabeça do Kobe foi cortada, velho. Não fui eu. Mas... seguindo ali, 14, 15 anos, essa época se passa ali em 2017, 2018. Eu tive o primeiro contato com basquete ali quando o Cleveland Cavaliers ganhou do Golden State Warriors em 2016. O que significa? Cara, o melhor time perdeu, né, depois de estar em muito avanço. Para você entender, para você ser campeão do basquete ali na NBA, você tem que ganhar, é melhor de 4. Então, quem ganhar 4 jogos antes, avança ou, né, ganha ali aquele bracket que ele chama, aquela parada. Então, o Golden State estava ganhando de 3-1, ou seja, 3 jogos que eles ganharam e 1 que eles perderam. LeBron James e sua equipe foi lá e ganhou os próximos jogos e foram campeões da NBA. Cara, isso foi muito impactante e era uma época que eu jogava futebol, pelo menos estava tentando, e eu era horrível. E daí eu falei, cara, brincadeiras à parte, mas falei, vou pro subesporte ali tentar, né? Vou começar a jogar. Alguém que joga basquete? Felipe, vocês? Boa. Então, ótimo. E aí, quando eu comecei a treinar, comecei a entrar no time da escola, o que eu fiz? Comecei a pesquisar vídeos no YouTube, né, de como melhorar. O que eu posso fazer de melhor no meu jogo para eu me tornar um jogador melhor. E foi aí que eu conheci o Kobe Bryant, que tá com a cabeça cortada aqui. Mas é esse cara. E qual que é o principal ponto do Kobe Bryant? Que eles, claro que ele é um excelente jogador, mas, principalmente, ele pregava muito essa mentalidade dele, que é o Mamba Mentality, que eles falam. Que é o quê? É essa mentalidade que você pode conquistar o que você quiser, mas você também tem que treinar, você tem que plantar para colher isso. Então, basicamente, ele sempre fala uma repetição a mais, né, chegar mais cedo e sair mais tarde. Então, sempre está um passo à frente, nunca sucedendo para o cansaço, né, para a fadiga, sempre um pouco a mais, para o quê? Você ter sucesso. Então é realmente um mindset que eles falam, que é você ter isso na sua cabeça de ser alguém que, né, não desiste e continua. Por que eu estou falando isso? O basquete na minha história foi muito, muito importante. Foi aí que eu comecei a jogar, eu era péssimo, horrível, muito ruim, mas busquei a entender como que eu posso melhorar. Comecei a fazer uma organização, efetivamente, de treinos, tanto com o time quanto, né, sozinho. Comecei a fazer academia, comecei a montar realmente uma planilha de treino para eu evoluir e fui investindo muito no esporte. Então, 2017 eu era péssimo, 2018 até o primeiro semestre eu também era meio ruim, mas estava já engatando, assim, já estava jogando melhor porque estava fazendo esses treinos. E daí, a partir disso, chegou metade de 2018, eu me tornei capitão do time e me tornei titular. A partir de treino, esforço, dedicação. Então, sempre buscando a melhorar. E, em sequência, na última foto, essa aqui é minha mãe, e a gente sendo campeão dos Jogos Escolares de Curitiba. Então a gente foi campeão de Curitiba, eu liderando o meu time, eu sendo o armador principal. E claro, o que isso traz tudo que eu quero trazer para vocês? Treino, consistência, resiliência, trabalho em equipe e mentalidade. Nada disso foi por acaso naquela época. E como eu tinha 16 anos, né, 14, 15 anos, isso foi muito impactante. Por quê? Não só eu tive que aprender a aprimorar minha técnica, jogar basquete melhor, mas como também eu tive que aprender o quê? Quando você trabalha em time, o que você tem que aprender a fazer? Alguém chuta? Trabalhar em equipe, boa. Então, lidar com pessoas, que é a parte mais difícil da vida, se eu for falar agora pra vocês, agora mais velho. Então, eu comecei a ler livros, né, de realmente como me relacionar melhor. Comecei a entender como que eu posso motivar a minha equipe, como que eu posso me posicionar como líder sem, por exemplo, alguém fez alguma coisa que você não gostou. Você não vai lá e critica a pessoa, isso você só vai desmotivar ela. Você vai lá, reconhece, conversa, dá uma sugestão de melhoria e tenta fazer junto. Então esse é um dos pontos que realmente eu acredito que eu consegui conquistar na minha vida, que foi o basquete que proporcionou.
Aí, sequência ali para os 15, 16, engatei num projeto chamado de microempresa, na escola que eles tinham, que a gente tinha que montar uma empresa, montar um produto e sair vendendo. Então, foi minha primeira experiência como gestão e liderança, efetivamente. Eu fui encarregado como gerente de marketing e vendas, então meu papel era efetivamente fazer as ativações, divulgar, e em certos eventos a gente até aqui alugava essa fantasia de abelha gigante. Por quê? O nome era Bizip. Qual que era o produto? Era um pacote que era feito com cera de abelha, aí ele ficava impermeável. Então essa foi a ideia, isso que a gente produziu e deu muito certo. Foi meu primeiro cargo, digamos, de liderança, efetivamente, num projeto. Depois fui para um intercâmbio nos Estados Unidos, na cidade de Lexington, Kentucky. Gostaram o quê? Do cavalo? Boa. Então, lá, o que eu descobri nos Estados Unidos? Alguém tem vontade de ir para os Estados Unidos, morar lá? Mas conhecer. Boa, perfeito. Canadá? Canadá é legal também. Boa, show. Boa, perfeito. Então, o que eu adianto? Os Estados Unidos é um lugar ótimo, mas quando você vai para outros lugares que não são tão polos do mundo, tipo, pô, você não, por exemplo, vou dizer alguns polos para você, tipo Orlando, Miami, Nova York, isso aí é onde o mundo acontece, não é Estados Unidos em si, digamos assim, de questão de pessoas. Eu fui para uma cidade do interior, efetivamente, e lá a cultura é bem forte nesse sentido. Então eu tive um choque cultural muito grande e tive que desenvolver habilidades extras sociais, digamos assim. O pessoal lá é muito fechado e você tem que se adaptar, e eu sou um cara que gosta de conversar, gosto de ter amigos, gosto realmente de dar risada. E, poxa, como é que eu conquisto uma amizade que todo mundo é muito fechado? Ou quando você tem um amigo, quando você passa no corredor da escola, a pessoa nem te olha? É muito difícil, cara. Mas tive que aprender. Aí aqui começou de verdade a história do empreendedorismo, turma. Alguém já ouviu falar desse termo? Dropshipping? Boa. Que bom. Vamos lá. Então, em fevereiro de 2020, eu estava no TikTok, já existia isso lá nos Estados Unidos, acho que aqui chegou um pouquinho depois, mas eu fui impactado por um vídeo de um cara falando sobre e-commerce, loja online e sobre esse modelo dropshipping. O que é o dropshipping, para vocês entenderem? É um modelo onde você basicamente é a pessoa do meio. Você vai divulgar um produto, né? Você vai fazer toda a propaganda, vai vender esse produto e aí quando você vender, você vai numa loja tipo chinesa online, compra e manda para o endereço da pessoa e você lucra em cima disso, dessa operação. Hoje em dia não funciona mais tão bem porque tem muitas tarifas e tudo mais, mas eu me interessei muito. Aí fui ver esse vídeo no YouTube, né? Que é o nome do cara é Dan Vaz. Ele fez um tutorial completo de você criar uma loja online, você escolher um produto, você realmente divulgar ele e começar a vender. Eu falei, cara, muito massa. Fui lá, comprei o curso dele. Foi difícil, foi uma decisão bem difícil. Foi minha primeira decisão de comprar um curso para aprender. Eu comprei com o dinheiro que eu fazia de flanelinha, tipo, nos finais de semana nos Estados Unidos. E daí foi bem bacana, que deu para comprar. E eu já, enquanto eu estudava, eu já aplicava. Então esse é um momento muito importante para vocês, que é o quê? À medida que vocês forem aprendendo algo novo, já tentem aplicar em sequência, né? Já tentem fazer algo com isso. Não deixa essa ideia no ar. Aí em março de 2020, esse é o primeiro modelo de óculos que chegou para mim. Então, qual que é a ideia da Blue Vision? Exatamente isso. Eu analisei o mercado, vi que estava em crescente esse uso de computador e celular e também entendi que as pessoas estavam procurando mais por esse produto em si. Só que tinham poucas empresas que estavam atuando nesse mercado. Aí eu decidi o produto, escolhi um produto, aí que me faltava um fornecedor, uma logo, efetivamente. Aí essas logos aqui, eu paguei $5 num site de freelancer, um indiano fez 3 logos para mim por $5. E daí eu comprei um modelo aqui de teste, e em sequência montei meu site e fiz o meu pedido de meu estoque efetivamente. Então esse é um ponto muito interessante. Mas eu tentei fazer tudo isso nos Estados Unidos. E o que aconteceu em março de 2020? Alguém chuta? Coronavírus. E eu estava nos Estados Unidos, o que eu tive que fazer? Voltar para o Brasil.
Aí, beleza. Aí eu retornei pro Brasil e não estava dando muito certo, na verdade estava dando nada certo. Estruturei toda a minha operação da Blue Vision aqui para o mercado nacional. Traduzi o site, trouxe o estoque da China para o Brasil. Então, foi um ponto aí importante na minha jornada também. Aí comecei minha faculdade de administração na PUC Paraná. E concluindo a Blue Vision. Foram 2 anos para vender as 100 primeiras unidades. Pessoal, para mim isso aqui não foi bom. Para mim, eu já estava em 2 anos querendo vender 100 unidades por mês. E demorou 2 anos para eu vender 100 unidades, e principalmente para amigos, familiares, e algumas propagandas específicas, eventos. Então isso aqui não foi um resultado interessante para mim. E o que eu refleti aqui, para vocês entenderem? Quando a gente está fazendo as coisas, querendo ou não, existe certo ego, que é o quê? O que a gente acha de nós mesmos. E nesses momentos que a gente vê que o que mais dita se está dando certo ou não são os resultados. Cara, não está dando certo. A gente precisa ser humilde e reconhecer que não está dando certo e falar, cara, o que eu preciso fazer para melhorar? Esses são os pontos muito importantes. Então, em qualquer âmbito da vida, seja no empresarial, seja, né, como esporte. Então, eu reconheci, falta experiência para mim. Eu não sei o que fazer efetivamente para dar certo. Então, eu tomei a decisão de, em outubro de 2020, entrar numa multinacional chamada Neodent como estagiário. Qual que era a minha área lá? Era na área do marketing, eu trabalhava como gestor de projetos, e isso foi muito importante, porque é uma área do marketing que está atrelada ao comercial, e não só isso, é uma área de liderança. Então eles fazem toda a gestão dos produtos, como garantir que eles tenham sucesso. Então eu tinha que fazer esse papel de liderança efetivamente de projetos. Esse aqui é o que fundou a empresa, o Geninho Tomé, ele vendeu para um grupo alemão por R$1 bilhão. Esse aqui eu com a turma toda e esse aqui eu num evento. E o que eu trago para vocês nesse momento aqui? Realmente, o que eu aprendi? Como funciona o mundo corporativo, então como que funciona o trabalho em equipe efetivamente, como é que funciona a questão de processos, prazos. E meu chefe na época, eu era estagiário, mas ele me deu um cargo de liderança. Ele largava os projetos no meu colo, falava, se vira, mas faça dar certo. Então, realmente foi muito bom, porque eu consegui me evoluir muito bem, mas também foi muito estressante. Mas deu tudo certo, deu para evoluir bastante. Mas o principal ponto que eu trago para vocês nesse momento de experiência, eu aprendi a ter conduta de trabalho e foco. Isso é muito difícil, você sentar, concluir as tarefas, se organizar e ir para o próximo. Então, conduta de trabalho e foco realmente é algo muito importante. Aí até outubro de 2023 que eu fiquei exatamente 1 ano na empresa. Voltando, outubro de 2023, fevereiro de 2024, saí da Neodent, peguei uma mesa num coworking para voltar a focar na Blue Vision, comecei a fazer várias ações diferentes, falei, não, agora eu sei de tudo. Trabalhei 1 ano aqui no marketing de uma multinacional, agora eu sou o cara. De novo. Esse aqui sou eu no Hospital de Olhos do Paraná. Alguém conhece o Hospital de Olhos do Paraná? É um hospital bem famoso aqui, grande em Curitiba. A gente conseguiu colocar os óculos lá. Só que, de novo, nesse período de outubro a fevereiro, cara, eu dando o meu melhor, eu fazendo venda, só que não dava certo. Sempre a empresa estava no vermelho. Então eu ficava muito frustrado. É muito frustrante quando você se dedica tanto numa coisa e ela não dá certo. Alguém em algum momento já passou por isso? Então, aí, nesses momentos mais finais, digamos assim, nesse período, eu recebi esse negocinho aqui, o progresso não acontece sem ação. Haja com propósito, trabalhe com paixão e veja suas metas se tornarem realidade. Eu lembro que eu cheguei em casa, ali em fevereiro de 2024, para minha mãe e falei, mãe, por que algumas pessoas têm mais sorte que as outras? Cara, não é possível. Tem uma pessoa que vai lá, faz, pronto, consegue. Como é que eu, que me dedico, me esforço tanto, não consigo ter esse mesmo tipo de resultado com essa facilidade? Aí, muito emocionalmente falando agora, minha mãe no dia seguinte, indo para o trabalho, passa um caminhão na frente dela e tá bem escrito, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E ela me manda na hora, fala assim, cara, eu lembrei de você na hora, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E por que eu trago esse ponto? Eu lembro que nesse dia que eu tava pirado, falei, cara, eu pesquisei até como ter mais sorte, olha que pira. E daí, beleza. Daí era um dia antes da quaresma de 2024, eu tomei uma decisão. A decisão de o quê? Colocar Deus como guia. Eu falei assim, olha,
Quaresma a gente fala de sacrifícios, né? A gente, né, abdicar de algumas coisas na nossa vida. E daí eu falei, cara, Deus, eu preciso de clareza, me guie, né? Por favor, seja comigo. E daí foi isso mesmo que a gente fez. E é aqui que realmente as coisas viraram na minha vida, turma. Vocês estão me acompanhando? Boa. Então, em março de 2024, eu fui um almoço com meu ex-chefe lá da Neodent. Ele me indicou esse livro, Bora Vender, do Alfredo Soares. O que ele fala nesse livro? Basicamente, ele também tinha uma agência de marketing e tudo mais, e aí ele fala que ele sempre foi esse vendedor na louca. O cliente chegava e perguntava, você faz isso? Faço. Quanto? X. Beleza, vendo. Daí depois ele descobriu como que ele fazia para entregar. Era bem louco, mas eu achava muito interessante essa mentalidade e atitude de vendas efetivamente que ele tinha. E eu tava lendo esse livro, e daí eu lembro que um dia fui no dentista, amigo da minha mãe também, e eu tava comentando com ele sobre a Neodent, que é uma empresa, né, desse ramo odontológico. Daí eu falei que trabalhava no marketing. Ele falou assim, Chaca, que legal. E falando em marketing, você conhece alguém que pode fazer as redes sociais da minha clínica? Cara, ele tava fazendo as coisas, mas eu olhei assim pra ele, eu lembro que estralou uma coisa na minha cabeça, assim, meu Deus, eu posso fazer isso? Eu tenho todas as habilidades necessárias, eu tive uma marca, eu fiz anúncio, eu fiz postagem, eu fiz evento, eu fiz tudo. Eu sei fazer. E, cara, isso faz muito sentido, mas eu não falei nada, fiquei quieto. Mas cara, isso estralou muito. Literalmente no dia seguinte, eu tava na academia, né, fazendo escada, aquele cardio, sabe, todo mundo escadinha. E daí, um cara começou a fazer do meu lado. E a gente começou a conversar. Aí, de novo, eu falei que trabalhava ali no marketing da Neodent, não sei o que, falando da minha história. E daí ele, caraca, que legal, cara. E pior que eu preciso investir em marketing na minha empresa. Você conhece alguma agência de marketing? O que vocês acham que eu respondi pra ele? Eu falei, cara, eu tenho uma agência de marketing, vamos marcar uma reunião? Aí ele falou, cara, que legal, vamos sim, deixa eu pegar teu contato. Peguei o contato, ele pegou meu contato, mandou mensagem, isso era numa quinta-feira. Ele falou, Chaca, a gente consegue marcar uma reunião? Então, quando... Eu falei, claro, lógico, quando que é melhor pra você? Eu tremendo, falei, cara, se for amanhã, ferrou. Porque eu não tenho agência, não tenho nada. Não tenho portfólio, não tenho nada. Aí a gente marcou pra terça-feira do dia seguinte. E daí, nesse período aqui, de quinta-feira para terça, eu montei uma logo, escolhi o nome da agência, montei uma apresentação comercial e daí fui lá e apresentei para ele e para os sócios deles. Eles estavam em 5 na mesa e eu apresentando uma ideia, algo abstrato da minha cabeça que nem existia. E daí, para vocês entenderem o período, estava lendo esse livro dia 19 de março, fui no dentista, fui na academia, consegui reunião, apresentei para eles. 2 dias depois, de terça para quinta, a gente voltou na reunião e fechou o negócio para as 3 empresas do grupo dele. Então a gente começou uma agência do absoluto zero. Eu ofertei serviço de redes sociais e mais anúncios online e a gente fechou para as 3 empresas. E aí que surge a Chaca Digital. Efetivamente. Começamos aqui em março de 2024, na verdade, onde Deus me guiou, na verdade, e trouxe todas as oportunidades. E aqui em abril de 2024, efetivamente, começa a Chaca Digital. Vou explicar rapidamente do que se trata o nosso trabalho. Tá rolando uma baladinha aqui? Não, boa. A Chaca Digital se trata do quê? Nós somos uma agência de marketing focada em vendas. O que exatamente a gente faz? Basicamente, as empresas nos contratam para a gente fazer o gerenciamento de anúncios online, tanto em ferramentas como Instagram, Google, aquele famoso patrocinado. Quem já pesquisou alguma coisa e não parou mais de aparecer? É isso que a gente faz. É o nosso trabalho, meu, do Lucas, do Igor. A gente tá toda hora aí fazendo isso para que as empresas ganhem mais dinheiro. Dá muito certo, efetivamente. Então a gente faz isso, essa gestão de anúncios online, mas também a gente fica em conversa com o comercial das empresas para a gente fazer um trabalho melhor e saber se eles estão vendendo mesmo ou não. Então esse é o nosso trabalho na Chaca Digital. Aí beleza, comecei em abril,
efetivamente. Em abril a gente começou com 3 clientes, aí em agosto a gente estava com 6, eu fui para um evento lá de um cara, entrei na mentoria dele, paguei um dinheiro para ele, ele realmente ensinou coisas muito importantes para esse começo, e daí de 6 clientes a gente foi para 10. Para vocês entenderem como é que é feita a precificação de serviço. Depende muito quanto a empresa investe em anúncios e tudo mais, mas é muito interessante, porque a gente consegue, por exemplo, cobrar valores de R$1.000 a R$5.000 por mês por empresa. Então é um modelo de negócio muito bom mesmo. Então a gente foi de 3 clientes para 10 em um pouquíssimo tempo. Só que eu também estava o quê? Fazendo o quê nessa época? Faculdade. Aí eu tava fazendo a entrega do meu TCC. Isso aí é um pesadelo. E imagina eu fazendo a gestão de 10 clientes, 10 empresas, mais o meu TCC. Nessa época, eu juro pra vocês, pode parecer até... Não sei se já escutaram esse termo, burnout. Já escutaram? Eu achava que era mentira isso aí. Mas eu lembro que eu realmente, travei. Eu não conseguia fazer nada, era muita coisa, muita pressão, tempo de entrega, muita coisa. Eu lembro que eu travei, eu tive que parar, assim. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais lidar, é muita coisa. Para uma pessoa só, eu falei, meu Deus, muita coisa. 2025, me formei, graças a Deus. Meus pais aqui, amo muito eles. Março de 2025, perda de vários clientes. Então, a gente estava com apenas 6 contratos ativos em 2025. Eu falei, cara, eu preciso mudar, velho. Mas eu pensei realmente em desistir. Falei, cara, será que eu desisto, cara? Será que eu encontro outra coisa que eu faço? Eu falei, poxa, mas tudo isso de novo aí vai ser complicado. Não, vou buscar entender o que eu preciso fazer e melhorar. Aí eu falei, cara, eu sou um cara muito de ambientes. Eu sei que dependendo do ambiente que eu tô, eu vou dar melhor. Então eu tomei a decisão de alugar um escritório físico. Eu trabalhava em casa, falei, não, vou alugar um escritório físico, que eu sei que eu vou trabalhar melhor, vai ser melhor pra mim. Aluguei um escritório físico, sem ter ninguém trabalhando pra mim ainda, necessariamente, alguém que, né, desse meu apoio. Aí saí do home office. Principal ponto, eu lembro que eu conheci um amigo muito, né, cristão também, e ele falou, Chaka, pra você ter sucesso, cara, eu tava falando com ele, tava tendo essa dificuldade, ele falou, Chaka, pra você ter sucesso, cara, você precisa convidar o Espírito Santo pra ser seu sócio. Eu falei, o quê? Exatamente isso. O que é ser sócio? Tudo que passa por mim, passa por você. Então, se por exemplo aqui, eu e você, a gente tem uma sociedade, 50-50, tudo que você quiser fazer, você tem que aprovar comigo e vice-versa. Então, a gente, como sócios, toma as decisões. Eu falei, cara, faz muito sentido. Então, eu fiz esse contrato de sociedade com o Espírito Santo, efetivamente, Jesus Cristo, para que tudo que cabesse a mim, eu vou fazer, e tudo que cabesse a ele vai fazer. Então, vai me trazer as melhores pessoas, melhores oportunidades, os melhores clientes, e eu vou dar meu melhor diante das oportunidades que ele me gerar. E vai afastar todos os males daqui. Entrei numa mentoria de vendas, aprendi a lidar com montanhas russas, efetivamente, que é empreender isso, é uma montanha russa emocional fortíssima. E daí, turma, só para concluir aqui minha jornada, março de 2025, 6 projetos ativos, né, 6 empresas que contratam a Chaka Digital. E agora, abril de 2026, a gente fechou com 28 projetos ativos. E claro, tudo isso não seria possível, primeiro ponto, se o Espírito Santo não tivesse me guiado. Eu deixo claro que se não for isso, por mim não daria certo. Outro ponto, minha equipe. Então eu tenho uma equipe fenomenal, então contar com pessoas é o principal ponto, a gente conseguir fazer tudo isso, continuar crescendo. O Lucas está comigo, vai fazer quase 1 ano já, né, daqui alguns dias. O Will entrou recentemente, mas, cara, é isso. Equipe, processo, gestão e clareza. Muita gente acha que esse que é o gráfico, né? Reto. Mas, na verdade, esse foi o gráfico. Exatamente o gráfico, na verdade. Então, a gente vai, sobe um pouquinho mais, sobe. Aí cai forte, continua, fica parado um tempo e continua subindo. Então, muitas vezes as pessoas acham que é uma linha reta para o sucesso, mas na verdade pode ser uma linha como essa, como pode ser uma montanha russa. Nunca é tranquilo, nunca é fácil, perfeito? E o que vocês podem tirar de proveito da minha história efetivamente? Eu contei tudo isso para contextualizar um pouco quem sou eu, mas, que nem eu falei,
Eu já estive no momento de vocês e eu lembro que poucas pessoas agiam com intencionalidade quando tinha essa idade. E minha ideia aqui realmente é para trazer clareza. E se vocês puderem anotar, eu acho que faz muito sentido. Perfeito? Vamos lá. Primeiro ponto. Convide Deus, né, à frente dos seus sonhos, metas, objetivos e desafios. Nós não sabemos de tudo. Tenha fé em Deus, em você e nos seus planos. Então, esse ponto é muito importante, né, gerando insight da minha história. Segundo ponto, sempre invista tempo e dinheiro na sua educação. Sua inteligência é seu maior ativo. O que é um ativo quando a gente vai falar de negócios? É aquilo que gera valor para você. Ou seja, ativo é você, por exemplo, ter uma casa, você fazer aluguel, você ter uma renda, né? Isso é um ativo para você. Agora, por exemplo, às vezes, cara, você tem um carro que só dá pau, só gasta gasolina, esse é um passivo. Então, quando a gente... É isso. Então, alguns livros que eu posso recomendar para vocês, para entender de dinheiro bem inicial, é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse é o nome do livro, Pai Rico, Pai Pobre. Segundo livro, segundo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título é um pouco estranho, mas juro que faz muito sentido. Então, sempre invista nesses pontos. E ação. Inteligência, ideias sem execução valem R$0, ou seja, absolutamente nada. Se você tem uma ideia, se você é inteligente, mas você não faz nada com isso, você não vai a lugar nenhum, você não vai conquistar nada efetivamente. Então, ação, execute. 4. Tenha referências e mentores. Então, pessoas que você admira, né, que já trilharam o caminho ou o caminho parecido que você quer. Então, para mim, algumas referências era propriamente o Kobe Bryant, na época que eu era jogador de basquete. Outra referência, quando eu comecei a empreender, era o Flávio Augusto. E hoje, claro, eu contrato essas pessoas para serem meus mentores, como o Pedro Sobral, que é um cara, o Leonardo Fernandes, que é outro mentor que eu tenho. Então, são pessoas que eu conto efetivamente para me trazer clareza, né, me guiar aí nesse trajeto. Quinto ponto, saber o que você não quer é muito mais fácil na hora de começar a sua jornada do que saber o que efetivamente você quer ou gosta. Então esse é um ponto muito importante. E venda-se, aprenda a comunicar suas ideias. Toda hora, se vocês forem perceber, está vendendo algo. Vendendo sua ideia, né, vendendo um plano. Por exemplo, quando você quer ir em tal restaurante com seus amigos e eles não querem, poxa, querendo ou não, você tem que vender que tua ideia é melhor que a deles. Então, como é que você consegue fazer isso? Ou quando você está jogando em um time, né, como é que você pode vender a ideia que os seus, né, colegas de equipe precisam ir melhor? Então, tem que saber toda hora vender. Seja proativo e entrega mais do que solicitado. O que eu destaco aqui? Não existe espaço para preguiçosos. Então, realmente é algo que eu vejo muito, que quando a gente está fazendo o que foi solicitado, muitas das vezes a gente fazer mais do que solicitado e a pessoa que solicitou isso tem esse olhar efetivamente de crescer, prosperar, ela com certeza vai te bonificar e te honrar em relação a isso. Então, nunca faça apenas o que foi solicitado, sempre busque entregar mais, né, que você vai ter mais chances de sucesso. Não se compare aos outros. Alguém tem aqui o costume de se comparar toda hora com os outros, principalmente em redes sociais? Vocês estão mentindo, velho. Eu me comparo. Boa. Então não se compare, trilhe o próprio caminho. Boa. Turma. Toma uma aguinha. Boa, obrigado. Sonhe grande, não coloque limites sobre você mesmo, mas estabeleça metas claras e tempos factíveis. O que isso significa? Monte um plano para o que você quer conquistar e quebre esse plano em vários outros planos para que você melhore 1% todos os dias. É a ideia dos juros compostos que eles falam. O seu esforço ele se soma ao longo do tempo e você consegue conquistar aquilo que você quer conquistar efetivamente. E medo versus ação. Toda vez que você for tentar algo novo, você vai sentir muito medo. Principalmente quando se fala de negócios, empreender, tentar um trabalho, ou, por exemplo, falar num palco. Cara, você tem medo? Eu tenho medo, pelo menos. Mas só que o medo existe, só que ele não pode te impedir de agir. Então você tem que ter essa mentalidade independente do que você está sentindo, emocional, você tem que
performar. É algo que eu falo bastante, que é a performance em si. Você não deixar de fazer porque alguma coisa você está sentindo. Agora é sua vez, turma. Convido vocês a pegar tudo que eu trouxe aqui de conhecimento, um pouco da minha história. Acredito que cada um está com papel e caneta na mão. E a gente vai fazer um momento prático. Então pegue a sua folha de papel e escreva agora assim de título. Objetivos e o dia de hoje, que é 14/5. Boa, perfeito, turma. Agora vocês vão escrever 10 objetivos que vocês gostariam de conquistar nos próximos 12 meses. 10 objetivos, sem pensar muito. Vai. Tá, boa, turma. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que você pegue essa lista de 10 objetivos que vocês listaram e pense comigo, se você tivesse um poder, digamos uma varinha mágica efetivamente, e você pudesse fazer com que ela, efetivamente, você pudesse escolher um desses objetivos para ser realizado dentro dessas próximas 24 horas. Qual desses objetivos teria o melhor impacto positivo na sua vida hoje? E geralmente, esse objetivo ele vai pular para você, ele vai se destacar entre os demais. Circulem ele. Perfeito. Pessoal, agora o que eu quero que vocês querem? O que eu quero que vocês façam, na verdade? Eu quero que vocês peguem esse objetivo e coloquem separado em outra linha, sozinho. Outra folha também. Boa. Tá, pega esse objetivo que pulou na sua direção, efetivamente, coloca ele separado. E agora, o que você vai fazer? Escrever esse objetivo. Turma, agora o que você vai fazer é pegar esse objetivo, colocar uma data limite para você conquistar ele e, em sequência, faça uma lista de tudo que você precisa fazer para alcançar ele. Então é isso, é uma data e um checklist de tudo que você precisa fazer para alcançar esse objetivo que vocês colocaram. Vai, 3 minutos. Basicamente, a ideia é você pegar essa grande meta, esse grande objetivo e quebrar ele em vários outros objetivos menores. É assim que a gente faz para realmente ver esse 1% todos os dias, a gente não parar de evoluir. Então esse é um ponto muito importante para nós. Pessoal, e último passo. O último passo é o quê? Ação. Faça algo todos os dias, siga esse checklist, que eu garanto para vocês que é quase impossível você não alcançar esse objetivo e todos os outros que você listou. O que você precisa para conquistar tudo aquilo que você almeja? Você precisa de direcionamento, clareza, criar um mapa, criar uma estratégia, não seguir torcendo para que ele aconteça, mas sim para que você realmente tenha sucesso com ele. Porque basicamente flexibilidade leva muito. Entendi. Tá. Mas vai dar certo, Turma, para finalizar, eu gosto de trazer isso. Nada, absolutamente nada pode parar você além de você mesmo. Então, como Henry Ford dizia, que se você pensa que pode ou não pode, de qualquer forma você está certo. É isso, turma. Obrigado. Boa.